Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Tomara que ao final do nosso encontro vocês possam levar alguma coisa de produtivo do que a gente for falar aqui. Mas posso garantir antes de começar. Eu, estudando o tema, aprendi muita coisa. Se eu vou conseguir aproveitar, dar o verdadeiro proveito que merece, vai da minha decisão do espírito, né? Porque ser bondoso exige sacrifício e determinação. E às vezes a gente fraqueja a perna, né? Mas vamos tentar, isso que importa. Então vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus esta casa, que nos acolhe, que recebe nosso espírito com suas imperfeições, com suas dúvidas, com suas alegrias, com suas aflições. E nós que viemos aqui, buscamos o reforço para nossa alma. E assim, com o aprendizado da reflexão, que nós possamos implementar a nossa vida e que dentro das minhas possibilidades eu possa construir um mundo melhor. E o dia que retornarmos à pátria espiritual, possamos ficar felizes de pelo menos ter tentado fazer melhor. Então que a luz e a paz nos acompanhem e que assim seja. Hoje o tema, ele é bondade da alma. Um tema bem difícil. Difícil de cumpri-lo. Fácil de entender até, mas difícil de cumprir. E a semana passada, no sábado, o Ivanor, ele fez uma palestra sobre as emoções. Estava aqui no sábado passado. E estudando o tema para trazer hoje, eu pude perceber como a espiritualidade alinhava as coisas. Porque as emoções, como ele explicou, o domínio das emoções, que são as primeiras sensações que a gente tem. Muitas vezes a gente tem sensações de medo, de raiva, de alegria, de tristeza. Elas são emoções primeiras do espírito. São aquelas primárias, aquelas mais iniciais do aprendizado da gente e da convivência da gente, porque a gente tem elas todo dia a dia. Hoje, daí, como um segundo degrau, a gente vai falar de bondade da alma. Agora nós vamos subir uns degraus a mais na compreensão, porque nós vamos tratar de alma. Não é uma coisa superficial. Então o Ivanor preparou um caminho de entendimento belíssimo, porque agora, baseado no que a gente viu no sábado passado, nós vamos subir mais ainda um degrau do entendimento. Nós vamos falar então de bondade da alma. A pergunta que eu faço, e eu me fiz durante o preparo desse tema, eu me perguntei, eu tenho a alma verdadeiramente bondosa? Essa foi uma pergunta que eu me fiz e vocês, depois da reflexão, respondam para si mesmos. Primeira condição para ter uma alma bondosa: praticar o bem. Só que agora nós vamos entender os níveis da prática do bem. Essa parte vai complicando. Por isso que vai entrando nos recônditos da alma, lá dentro, na intimidade do ser. Tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que eu até julgava que eu entendia o que a frase queria dizer. Mas estudando o tema dessa palestra, eu percebi que eu não entendia tão bem assim, não. Depois de estudar, eu digo, agora acho que eu estou começando a entender melhor a frase que diz assim: fora da caridade não há salvação. Parece uma frase fácil,
Mas nós vamos acompanhar o raciocínio e nós vamos ver que não é tão fácil assim. Fora compreender a amplitude que ela tem. Para a gente entender essa frase de Kardec, fora da caridade não há salvação, eu vou precisar trazer 2 conceitos importantes. Toda vez que a gente fala de bondade na alma e fazer o bem, 2 conceitos vêm nos chamam ao entendimento. Um é a beneficência. A pessoa que é beneficente e a benevolência. O início da palavra é sobre o bem. Beneficência, benevolência. Tem a ver com o bem. Foi o que eu falei antes. Vamos ver se a gente pratica o bem corretamente. Beneficência. Vamos começar para entender bem. A beneficência é o ato de fazer o bem. Então, toda vez que eu faço o bem, por 1000 motivos, por exemplo, trabalhar lá na empresa que a gente trabalha, fazendo o bem, o melhor, dando o meu melhor, é fazer o bem. Então, eu estou sendo beneficente, porque eu pratico o bem. Então, ser beneficente quer dizer oferecer ajuda, promover o bem-estar geral. E eu vou trazer um exemplo para vocês começarem a entender o que eu quero explicar. Por exemplo, um médico, quando ele faz uma cirurgia para salvar, de modo gratuito, para salvar uma pessoa que não tem recursos, ele está sendo beneficente, por enquanto. Eu vou explicando para vocês acompanharem o raciocínio. Por quê? Por que ele está sendo beneficente? Porque ele está produzindo bem para uma pessoa. Mas o estado da alma dele em fazer aquela cirurgia pode também ser uma promessa de juramento que ele fez para o desempenho da sua profissão. Ele prometeu salvar a vida das pessoas. E agora, se esse médico, além de beneficente, ele fosse benevolente, o que seria mais? Seria aquele médico que, além de fazer a cirurgia para aquela pessoa, ou que pagou, que não pagou, da melhor maneira possível, fazendo tudo para para curar essa pessoa, se ele também se preocupasse com este ser, será que ele vai ficar bom? Será que eu vou conseguir curá-lo? O que ele está entregando de modo diferente do que apenas cumprir com a sua obrigação? Ele está entregando a alma dele, a vontade dele de ajudar, a preocupação com a cura dele. Ele se envolve. Então ele pode ser somente beneficente e fazer o bem, mas ele pode ser beneficente e benevolente também. Vocês entenderam que a coisa fica um pouco mais profunda? Então, a benevolência, por exemplo, quando a gente diz aqui na casa, por exemplo, que a gente está fazendo campanha para cestas básicas, trazer um alimento que está lá em casa para ajudar é ser beneficente por enquanto. Mas quando vocês trazem e se preocupa com a fome que essas crianças podem estar passando,
Aquela roupa que se traz nas campanhas do agasalho, por exemplo. Quando a minha vontade é entregar a roupa para duas coisas, uma também para doar e fazer parte da campanha, outras muitas vezes é esvaziar o roupeiro. Mas mesmo que seja só para esvaziar o roupeiro, a pessoa está sendo beneficente. Mas se ela entrega aquela roupa para aquela pessoa e diz, olha, tomara que essa roupa possa aquecer pessoas que precisam, porque ela se preocupa. Ela está sendo, além de beneficente, ela está sendo o quê? Benevolente. Vocês entenderam, então, que é ser benevolente, ter bondade dentro da sua alma, é o desejo de fazer o bem com amor. Se a pessoa doa, vamos mais um exemplo para vocês entenderem. Se a pessoa doa e ela diz assim, bom, eu vou doar, mas vou ver para quem vão dar, não sei o quê, daqui a pouco, não sei, ele bota fora, não sei. Ela então, ela tem interesse no que ela está doando para ver o destino dela. Ser benevolente é dar o seu melhor com amor, sem um interesse próprio, e sim um interesse coletivo. Se a pessoa que receber aquilo que a gente dá com amor e ela não der um bom destino, a prestação de contas será dela, não nossa. Porque a bondade da alma daquele que dá com amor é uma alma benevolente. Então, por isso que eu disse antes, é um assunto bem profundo. O que é caridade? Deixa eu só, antes de prosseguir, deixa eu dizer, eu até botei as diferenças bem fortes aqui. Beneficência, então a diferença é o entendimento da beneficência. A ação de fazer o bem. Então, aquele que faz o bem está sendo beneficente. Aquele que é benevolente, ele tem a intenção de fazer o bem. Ele botou mais vontade, mais amor, mais motivação naquilo ali. Porque as coisas se impregnam de energia. Não parece, mas as coisas, elas criam uma egrégora de energia. Tudo aqui, quando estou fazendo uma comida, se eu estou fazendo uma comida num momento de briga, de raiva dentro de casa, a comida fica danificada. Porque ela acopla as energias deletérias do desentendimento, da briga. Quando eu estou fazendo uma comida simples, mas com amor, ela se engrandece mais do que o próprio alimento em si. Então, fazer uma comida com amor é ser benevolente. E fazer uma comida por obrigação, não vou fazer essa comida para se livrar desse compromisso mesmo, fazer com raiva até muitas vezes, só está fazendo bem até para uma pessoa que precisa comer, mas não tem amor. Então é importante que dar ou fazer as coisas com a alma cheia de amor é ter bondade no coração. Por isso que eu disse antes, será que nossa alma é bondosa? Ou pelo menos mais bondosa ou menos bondosa? A gente vai poder começar a se perguntar. Se eu faço só por obrigação, para cumprir as minhas obrigações, estou fazendo bem. Melhor fazer o bem do que não fazer, lógico. Vai ser, vocês lembram na carta de Paulo aos Coríntios? Lá em Coríntios ele diz assim, aquele que só faz o bem sem amor é como um sino que bate. O sino que bate é um metal que bate no outro e faz barulho. Mas aquele que ama anuncia o amor.
Então vocês vejam como é importante a gente compreender as coisas com profundidade. Agora tem uma pergunta que me deixou intrigada quando eu disse, é verdade. Vou fazer essa pergunta aqui. Pode haver, se há intenção de fazer, que é a benevolência e a bondade, pode acontecer de ter benevolência sem ser beneficente? Uma pessoa pode ter a intenção de ajudar, mas no bem da verdade não faz nada? Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque é aquela pessoa que se comisera, que fica cheia de compaixão, mas não faz nada. Ela não é efetiva. Então a verdadeira caridade é aquela que faz com amor. Ficar em casa, muitas vezes, quando nós somos chamados a ajudar, nós podemos ter compaixão das coisas. Mas a fé sem obras é palavra morta. Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. O que é obrar? Obrar é fazer. E fazer com qualidade é melhor ainda. Então a gente precisa cuidar se nós seremos beneficentes e benevolentes. Ou se nós somos só benevolentes. O mal a gente não faz. Mas também fazer de verdade o bem a gente não faz. Essa é a pergunta. Nós temos que nos perguntar. Então lá no livro dos Espíritos, na questão 886, diz assim, o que é a verdadeira caridade? Está lá na doutrina espírita. Todo mundo que tem o livro em casa pode ler na questão 886. Caridade compreende-se como benevolência para com todos. Agora vocês já sabem o que é benevolência para com todos. É amar a todos, sem interesse egoísta. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Ter paciência e tolerância para com as imperfeições dos outros. E o perdão das ofensas. Vocês vejam que lá no livro dos Espíritos está qual é o verdadeiro sentido da caridade? Vocês viram como as coisas começam a ficar complicadas e exigentes? Complicadas no sentido de profundas? Então, a verdadeira caridade que a doutrina espírita nos explica, que Jesus nos explicou, ela tem um aspecto externo, que é o fazer, e o aspecto interno, que é o fazer com amor, desinteressado. Não adianta a gente fazer as coisas querendo gratidão dos outros e ficar machucado se a pessoa foi ingrata. Essa conta ela acerta com Deus, não comigo. Se a gente conseguir fazer isso, então nós estaremos praticando a verdadeira caridade. Olha como a caridade verdadeira é exigente. E quando ele diz assim, fora da caridade não há salvação, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O que é salvar-se? É ganhar uma cadeirinha lá no recanto dos eleitos? Para a doutrina espírita, não. Para a doutrina espírita, salvar-se é superar as imperfeições da sua alma. E com isso, conquistar gradativamente as virtudes do bem e buscar a construção da felicidade. Construindo a felicidade, nós teremos o céu. E um céu que não precisa desencarnar para ir buscar. Certo? Então, qual é o caminho para ser uma alma bondosa? Fazer o bem. Agora vamos lá. O que é o bem? O bem é toda ação que não vai contra as leis de Deus. Quais são as leis de Deus?
Está lá no Livro dos Espíritos também. As leis de Deus são as leis naturais e as leis morais. As leis naturais são aquelas que regem o universo, que a ciência estuda, tudo mais. As leis morais são as leis da convivência humana. E a gente tem as 10 grandes leis morais citadas no Livro dos Espíritos. Que até eu falei com a Tice, para o próximo mês, eu disse, eu ficaria muito feliz se eu pudesse trazer a explicação das leis morais. Acredito que esse vai ser o tema da minha próxima explicação o mês que vem. Vou explicar uma por uma bem direitinho o que ela pode fazer para a gente praticar o bem, para a gente desenvolver uma alma generosa. Então, toda a pessoa que pratica as leis de Deus é uma pessoa que tem harmonia com Deus. Lá no no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, ó, matar o homem velho, o homem egoísta dentro de nós e criar o homem de bem. O homem de bem é o homem virtuoso, aquele que tem as virtudes, e as virtudes são aquele que segue as leis de Deus. Então ele está em paz. Entenderam? Tudo vai se ligando. Agora tem uma pergunta que diz assim, eu posso me tornar uma alma benevolente? Eu cheguei à conclusão que eu não sou uma alma benevolente. Qual é o caminho agora? Posso me tornar uma alma benevolente? A resposta é sim. Praticando o bem. Praticando a beneficência e a benevolência segundo as leis de Deus. A resposta é muito clara. E daí agora eu vou aproveitar os últimos minutos. Tem uma palestra e tudo que eu vou dizer aqui, ela está na internet. É uma palestra da Anete Guimarães. Se vocês puderem achar ela no YouTube, vocês vão ver que vocês vão ficar felizes de assisti-la. É a visão científica da bondade. Quer dizer que a ciência pode estudar a bondade não é uma invenção da doutrina espírita ou da religião tal. Tem uma pessoa chamada Anete Guimarães traz, o que eu estou trazendo aqui, ela trouxe dali que eu peguei. A Anete Guimarães traz numa palestra dela uma experiência de um grande cientista lá da Universidade de Harvard, ele chama Richard Davidson. Ele se encontrou com o Dalai Lama num seminário, e o Dalai Lama disse assim, Richard, eu gostaria muito que tu pesquisasse cientificamente, porque o que é ciência? Ciência é ver uma coisa, botar em teste, em exames e coisas, e comprovar. Ele disse, eu gostaria que tu comprovasse cientificamente que a bondade transforma e existe. Cientificamente possa ser medida dentro da pessoa. Aí ele foi procurar e falou assim, acredita que não tem nenhum estudo científico acerca da bondade? Vou estudar. Aí ele pensou e fez assim, eu vou ter que ser bem rápida para explicar o método, mas vocês depois procurem na internet. Ele diz, bom, para que eu faça uma comprovação científica, eu preciso fazer uma pesquisa científica. A ciência é assim, ela é exigente em termos de método. Aí ele diz, bom, só tem uma coisa, eu vou fazer a minha experiência, eu até vou me informar lá com os monges, aqueles que meditam, um monte de gente, mas eu quero comprovar a ciência no dia a dia. Se eu for pegar um adulto como nós aqui, o adulto já traz vícios. Eu vou pegar crianças, pequenininhas, bem pequenininhas. Falou com os pais, selecionou lá um grupo grande de voluntárias, crianças. E aí ele fez assim. Ele mapeou, então, fez exame de sangue, fez mapeamento cerebral, os pais de acordo e tudo certo. E aí ele foi criando situações. Algumas situações assim. Você gosta do papai e da mamãe? Gosto. Da vovó? Gosto. Daí ele ia perguntando. E ele ia botando aquelas crianças nas situações de experiência
de um tempo, mostrava a imagem do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, e aí ele tirava o sangue, mapeava o cérebro, fazia escaneamento do cérebro, tudo dentro da ciência dos exames normais. Passado um período de experiência, ele começa a dizer o seguinte: olha, o papai e a mamãe, ou a vovó, a madrinha, sei lá, que você tanto ama, machucou o dedo, machucou a mão. Mostravam uma imagem para a criança. E a criança dizia: não, eu quero ajudar, eu não quero que o papai e a mamãe sofram. Aí ele perguntava: o que você quer fazer para que o papai e a mamãe não sofram? Eu vou lá, vou passar uma pomada onde ele fez o dodói, eu vou assoprar. Então as crianças iam dizendo o que elas fariam para aliviar aquela dor naquela pessoa que ela amava. E ele ia mapeando o cérebro. Ele vai começar a perceber que quando a criança quer ajudar alguém que ela ama, começa a ativar áreas, a gente chama de lobo frontal. É a parte da frente do cérebro, que não faz muito, tá? André Luiz é que traz uma revolução de informações na medicina, questão de nem 100 anos atrás, não tem 100 anos. Que ele começa a dizer o seguinte, as áreas do cérebro da frente são áreas que são motivadas quando há equilíbrio, felicidade, fraternidade, sentimentos bons. A medicina até então não sabia nem o que acontecia com essa área do cérebro. Pessoas que oram, pessoas que fazem orações, ativam esta área que chama de lobos frontais. Isso hoje a ciência já sabe. Uma pessoa que reza, que tem religiosidade, atua áreas na frente que, por sua vez, alteram beneficamente o DNA da pessoa, mexem células de proteção de imunidade. Pessoas que têm religiosidade, que participam de caridade, que ajudam as pessoas, atuam nesta área cerebral e, por consequência, são pessoas menos doentes, dormem com mais facilidade, têm menos problemas estomacais, enfim, toda sorte de saúde, de bem-estar. Pessoas que ativam na frente. A oração é uma que ativa, a meditação é uma que ativa. E quando as crianças queriam ajudar os pais e os avós, elas atuam, o sangue começava a irrigar a parte da frente da cabeça. Aí ele começou a dizer: então quer dizer que a bondade mexe com o cérebro das pessoas. Aí ele criou um inimigo, ele fez, claro que são experiências, né? Um inimigo que era uma pessoa que entrava lá dentro da escolinha delas e por algum motivo quebrava os brinquedos dela. E eles filmavam, era claro que era montado para as crianças verem. As crianças olhavam e elas ficavam tristes, porque ele quebrava os brinquedos, o inimigo que foi criado. As crianças não gostavam. Quem que gosta? Não gostava. E ele ia estimulando o amor para quem as crianças gostavam, os avós, a titia, a madrinha, não. Só que daí ele pega e cria uma situação que o inimigo que ele criou se machuca. E ele mostra para as crianças. As crianças já tinham desenvolvido a maneira de ser, de ajudar quem se machuca. O vovô, a vovó, os amiguinhos, tudo, compartilhar os brinquedos. E aí ele mostra o inimigo se machucando. E ele mapeia o cérebro das crianças. O que acontece? As crianças instintivamente querem ajudar o inimigo, porque ele se machucou. Aí ele começa a perguntar: mas você disse que não gostava do titio que quebrava os brinquedos. Eu não gosto, mas ele se machucou. Eu tenho que ajudar. Eu vou assoprar a mão dele, vou passar a pomadinha nele. Por que ele ajudou o inimigo? Porque a criança, estabeleceu o princípio da bondade. Fazer o bem a quem
quer que seja sem esperar retorno. Então, ele vai concluir que essas crianças que desenvolveram isto serão adultos que ajudarão outras, mesmo a que essa pessoa ajudada não lhe seja grata. Qual é a frase que Jesus disse? Aí a gente começa a entender o Evangelho. Felizes os mansos, porque herdarão a terra, e amai e perdoa o teu inimigo, enquanto estás a caminho. Aí vocês entendem o que uma frase de Jesus? Jesus estava dizendo coisas sem nexo. Fica comprovado então que se eu desenvolvo o ato de ser uma alma boa, eu serei sempre bom e eu serei um homem virtuoso. Porque a virtude do bem, ela se instala, se sublima dentro da minha alma, independente do que venha a ser o resultado das coisas. E aí ele comprova cientificamente que sim, que a oração, que a prática da caridade verdadeira, da beneficência, da benevolência, que a bondade praticada deixa as pessoas com as áreas cerebrais ativadas, por consequência, menos doentes, mais felizes, menos nervosas, mais colaborativas. Então, crianças pequenas que convivem em famílias, que, por exemplo, vem uma visita, e a mãe vai dizer assim, ó, guarda teus brinquedos, com aquele guri vai quebrar tudo. Está incutindo no que nessa criança? De não compartilhar. De ser um adulto que um dia será egoísta. Que vai pensar somente em si. Quando a gente tem que cuidar os nossos pais, que a gente leve os nossos filhos junto para eles desenvolverem o ato do cuidar. Porque criança pequena que vê a gente cuidar dos nossos pais, cuidarão de nós. E adultos e crianças que não são deixadas de lado para não se estressar, para não sei o que, um monte de coisas, um dia talvez serão filhos ingratos que não se preocuparão com seus pais. Eles têm culpa? Em tese não, porque foi ensinado a ser assim. Vocês entenderam a importância da educação? De exemplificar? Então, essa é uma palestra que vocês têm condições de procurar na internet. A Nete Guimarães é o nome dela, a visão científica da bondade é excelente. Então, a conclusão é a seguinte, ó, eu posso aprender em qualquer momento da minha vida ser e ensinar alguém a ser bondoso? Sim. Sim. Eu serei uma pessoa mais feliz. Era isso que eu queria trazer. Tomara que vocês aproveitem esse intuito de compreender com mais profundidade as coisas. E agora, baseado nisso, a gente repete ainda aquela pergunta. Eu sou uma alma bondosa? Quem sabe a gente pode ser melhor e mais bondoso e mais beneficente. É isso, essa é a importância então da doutrina espírita, despertar em nós o desejo de sermos homens de bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo agora os médiuns que estão aqui, que pela sua benevolência de doar os seus fluidos magnéticos pela intercessão da espiritualidade que atende a esta casa, possa penetrar nos nossos corações para nos munir de boas reflexões, de boas decisões, de atitudes mais benevolentes e com isso acalmar o nosso coração, consolar as nossas dores,
para nos fortalecer na semana que virá. Uma semana de trabalho, uma semana de convivência familiar, uma semana de luz. Que vocês levem daqui a luz e a paz nos vossos corações. E assim, vocês tenham uma semana feliz e evolutiva. Que assim seja.